Bom, vamos falar do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, né? Mais uma pessoa morreu durante a transferência, um paciente. O Diego Sarza tem as informações para a gente. Uma idosa, né, Diego? Exatamente, uma senhora de 73 anos, a quarta vítima do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. O prédio agora está vazio. 192 pacientes tiveram que ser transferidos. Os bombeiros já estão no terceiro dia de rescaldo para resfriar totalmente o local, para possibilitar o início da perícia. O que a gente começa a ver agora, né, com esse trabalho, são as consequências do incêndio. Hoje de manhã, por exemplo, pacientes com exames, consultas que estavam marcadas, foram até o hospital e não conseguiram atendimento. Uma comitiva do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro foi até a unidade para uma visita técnica e a Paula Martini está lá acompanhando. Paula, esse grupo segue por aí. Como é que foi esse trabalho? Não, Diego, essa visita técnica de representantes do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ela já terminou. Eles ficaram cerca de 1h30 aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, mas a gente ainda não tem detalhes sobre como foi essa visita, porque eles saíram em um carro sem falar com a imprensa. Enquanto isso, os trabalhos continuam na fase final do rescaldo do incêndio aqui no prédio 1 da unidade. Cerca de 30 militares da corporação fazem esse trabalho. Eles estão agora retirando o material inflamável do almoxarifado para saber se ainda há foco de incêndio, e a expectativa é que o rescaldo termine ainda hoje. Os 192 pacientes que estavam internados em outros prédios da unidade, eles já foram transferidos e 37 tiveram alta. Ontem à noite a gente infelizmente teve a confirmação então de mais uma morte. Chegamos a 4 mortes decorrentes do incêndio do hospital. Foi uma mulher de 73 anos que havia sido transferida em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Hoje de manhã, vários pacientes aqui do hospital com consultas agendadas estavam em uma fila para saber se eles seriam atendidos ou não. Uma parte teve que voltar para casa porque o Ministério da Saúde cancelou por tempo indeterminado as consultas e os exames aqui no local, e apenas os pacientes transplantados e com consultas marcadas no setor de nefrologia conseguiram então ser atendidos na manhã de hoje. O hospital ele vai fechar as portas por tempo indeterminado e funcionários vão receber férias coletivas. A gente conversou mais cedo também com um diretor do CREMERGE, o Flávio Antônio de Sá. Ele questionou esse fechamento da unidade. Vamos ver então o que ele disse. Nos preocupa demais ter um hospital de 500 leitos fechados, né? Isso é assustador. Você teve o comprometimento de um prédio, mas você tem 6 prédios nesse hospital. Eu queria entender a justificativa de retirarem todos os pacientes daqui. Esse hospital ele oferece coisas únicas à população. Então você tem um serviço de pediatria aqui com 2 CTIs, um CTI neonatal, um CTI pediátrico recém-inaugurado. Vaga de CTI pediátrico no Rio de Janeiro é uma raridade, uma dificuldade tremenda. Então como é que você justifica fechar o prédio 2 aqui, que não aconteceu nada no prédio 2, esvaziar o prédio 2? Bom, sobre essa fala do presidente do CREMERGE, o Ministério da Saúde não se posicionou. A gente buscou uma nota, pelo menos no Ministério, a gente não teve nenhuma resposta até o momento. E aí, em relação a isso que ele está falando, eu queria voltar a conversar com o Diego Sarza, mas mostrar antes aqui no nosso telão o site que fala sobre justamente todos os números e sobre o tamanho dessa estrutura que o presidente do CREMERGE estava falando. Os números são bastante impressionantes. A gente trouxe a informação agora da Paula Martini de que o hospital vai ser fechado por tempo indeterminado. A gente está falando de um hospital com cerca de 15 mil consultas ambulatoriais, 1.300 internações, 1.200 atendimentos de emergência, 120 mil exames laboratoriais e 5 mil exames de imagem. Isso todos os meses. A gente está falando de um hospital que tem mais de 56 serviços especializados. A gente está falando de serviços como cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cardiologia, neurocirurgia, urologia e por aí vai. Diego Sarza, acho que não precisa falar mais nada para a gente entender o tamanho e a importância de um hospital como esse. A gente está falando do maior e do mais importante hospital público de todo o estado do Rio de Janeiro e que agora fecha as portas por tempo indeterminado, como a Paula acabou de falar para a gente. Dá para mensurar o tamanho da dificuldade dos pacientes com o fechamento desse hospital agora?
É enorme, Ciane. A dificuldade já era grande, porque a gente que cobre aqui o Rio de Janeiro já há algum tempo está acostumado a fazer reportagens denunciando falta de insumos, falta de remédios, medicamentos, enfim, nas unidades de saúde, como era o caso também, acontecia no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas mesmo diante desses problemas de estrutura, era um hospital muito importante, o mais importante do estado do Rio de Janeiro, não só para a cidade do Rio, mas também para outras cidades, moradores de outras cidades do Rio que vinham para cá para realizar consultas, exames e até mesmo cirurgias, esses números que você trouxe para a gente aí. O que acontece a partir de agora é que outras unidades, principalmente da rede federal, vão ser ainda mais sobrecarregadas, o que é uma preocupação grande. O Jairo Nascimento tem informações para a gente, direto aqui do Rio, sobre esse impacto na rede federal. Jairo, boa tarde. É verdade, Diego, uma boa tarde para você que está conosco aqui na CNN. Os dados assustam. De acordo, inclusive, com a Defensoria Pública da União, são mais de 10 mil funcionários ligados a toda a rede federal de atendimento ao serviço de saúde aqui no Rio de Janeiro, sendo que 8.500 são profissionais da linha de frente, médicos, técnicos de enfermagem, todos os profissionais da área de enfermaria, ou seja, a maioria dessas pessoas que poderiam estar atendendo a população. Vai acontecer o seguinte, com o fechamento do Hospital Federal de Bom Sucesso, pelo menos outros 6 hospitais aqui do Rio de Janeiro, mais 3 institutos médicos serão adaptados para receber toda essa população que vai lá fazer o atendimento daqui para frente. Isso com certeza vai deixar mais sobrecarregada a já sofrida rede médica aqui do Rio de Janeiro. O Hospital Federal de Bom Sucesso é grandioso no número também de cirurgias, tem 50 especialidades no que faz atendimento, nefrologia, cardiologia, atendimento pediátrico, enfim, uma série de atendimentos que deixarão de funcionar já agora a partir do dia 1º. Nós procuramos o Ministério da Saúde para saber como é que vai ser essa readequação. Até agora não recebemos uma resposta, só a informação de que eles estão fazendo um concurso público para pelo menos tentar contratar mais 4 mil funcionários. Voltemos ao estúdio. Obrigado, Jairo, pelas informações. Antes de devolver para São Paulo, só uma outra informação sobre a investigação. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar o incêndio no Hospital Geral de Bom Sucesso e também sobre o incêndio. A Defesa Civil do município do Rio de Janeiro vai fazer uma avaliação na estrutura do hospital. Ciane e Marcela.